Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Marcela, sejam todos bem-vindos a mais um webinar realizado pela equipe de CS, juntamente com o time PIG. Quero agradecer desde já a minha colega Daniela e o nosso especialista da linha Wintor, Rodrigo. Lembrando que este evento está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente no canal do YouTube Top Soluções. As perguntas poderão ser enviadas via chat e serão respondidas no final da apresentação. Tenham todos um ótimo webinar. Rodrigo, a palavra está com você. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, vamos iniciar aqui nosso webinar, né? Vamos falar sobre o conceito ali financeiro, né? Das importações, né? Do Intor e do contábil também, né? Assim, como contabilizar da melhor maneira, alguns controles financeiros também aí que eu vou estar dando dica para vocês, tá bom? Esse webinar, eu tentei fazer, eu até falei um pouco antes aqui, um processo bem dinâmico, né, bem reduzido, mas esse conteúdo ele é um pouco extenso, então eu espero que eu consiga mesmo ali, né, passar algo para vocês, tá bom? Então vamos lá. É, Então aqui é um pouco da minha apresentação, né? Eu sou formado em ciências contábeis, estou na companhia aí na TOTUS, né, e com o Intor, né, vamos dizer assim, aí já há mais de 9 anos. Trabalhei aí bastante tempo no campo, né? Graças a Deus, visitei bastante cliente. Sou consultor master de serviços. Tenho pós em controladoria e finanças, né? E hoje eu estou na equipe de PG, né? No Maildit, né? Uma equipe muito bacana, né? A gente tem uma ferramenta excelente, né? Quem não conhece, a gente depois pode estar falando um pouco sobre isso. E aqui é um pouco do exemplo que eu vou passar para vocês hoje, né? Então a gente vai falar um pouco um conceito geral aí, né, desse processo, mostrar alguns parâmetros, né, que a gente fazer dentro do Intor aí, né, para poder ter um controle bacana aí dos processos de importação, né? E também vamos demonstrar um pouco, né, as integrações contábeis, né, e o processo financeiro, tá bom? Então, assim, hoje o módulo 30 do Intor, né, é um módulo bem completo, isso é bacana, né? Então, assim, eu falo aqui que é um processo complexo, né, mas bem parametrizado, a gente vai conseguir ser bem assertivo, né, dentro ali do controle das importações, né, dentro do módulo 30. Então, assim, a gente tendo uma boa parametrização, a gente vai ter um controle excelente financeiro e um controle contábil também de toda a operação da importação, que isso é muito importante, né? Quando a gente fala aí da questão do controle contábil, a gente vai verificar aí que tem algumas parametrizações aí que às vezes não são tão divulgadas para os clientes, né? Ou às vezes até e acaba se perdendo, que faz toda a diferença na contabilização. Então, a gente vai falar sobre o módulo 30, rotina 746, rotina 772, né? Muito importante também dentro do processo financeiro aí, e também sobre o processo de regras contábeis. Eu foquei aqui na 21, 29, mas eu vou demonstrar também algumas integrações para vocês verem fechando todo o fluxo contábil, né, da operação. Então, os parâmetros do entorno, né? Vamos iniciar então esse fluxo. Então, vou começar primeiramente, né, pelo fluxo financeiro, né, aí a gente falando sobre a questão da importação, né, a gente já foca um pouco já direto numa forma, né, de se fazer esses processos. Então, bastante é, importadores hoje brasileiros, né, eles já fazem a importação e sempre tem uma antecipação a se fazer, né? Então, assim, uma antecipação de numerários ali para poder iniciar a produção ou para embarcar, né, aquela importação para o Brasil, vamos dizer assim, né? Então, hoje a gente tem a possibilidade de fazer esse processo de antecipação de numerários, tanto no módulo 30, na própria rotina 3010, eu acho que ontem, né, no webinar do Jonathan, né, quem participou, conseguiu ver um pouco disso, quanto pela rotina 746. Né, a rotina 746 é adiantamento de fornecedores, né, uma rotina do financeiro do Intor. Eu indico aos meus clientes fazer por ela. Por quê? Porque é a questão do time, né? E quem vai fazer. Quando eu falo time, é quando que eu vou iniciar esse controle de embarque no Intor, né? Muitas das vezes eu já inicio após a primeira antecipação de recursos, mesmo podendo fazer antes. Então, assim, eu gosto sempre de passar para meus clientes, deixa o financeiro fazer o adiantamento, né? Vamos fazer o fluxo todo dentro do módulo 30 e o financeiro fica com a parte financeira deles, né? E aí, nesse ponto aí, eu já coloco aqui para a gente uma dica muito importante para a gente controlar bem o nosso controle, o nosso processo, né, de importação. É o número de negociação.
Hoje, a gente tem esse número de negociação dentro da rotina 3010, a gente também tem várias rotinas do financeiro. Então, assim, esse número de negociação, ele seria mais ou menos uma espécie ali de localizador, né? De informações ali de um processo. Então, assim, ele é um número que a empresa que determina, né? É padrão somente numérico, né? Isso é bem importante. Então, assim, a gente pode estar criando uma sequência para cada processo que a empresa fizer. Então, assim, se a empresa tem um controle, faz muitas importações dentro do ano, vamos falar assim, ou só faz importação, faz todo sentido ter o uso e um uso bem apurado desse número de negociação. Uma empresa que faz poucas importações, né, ou bem esporádicas, também para poder facilitar, para poder ter uma pesquisa ali bem direta, né, e bem simples. Por quê? Porque os outros números envolvidos no processo de importação são números extensos, né? São números grandes, às vezes tem letra, né? E, então, assim, esse número de negociação ele é padrão numérico mesmo, direto, tá bom? Então, assim, eu coloco ele aqui porque quando a gente vai fazer já o adiantamento na rotina 746, a gente já tem condições de fazer isso. Então, assim, como a antecipação de numerados ela vai partir, né, do departamento de compras, né, de quem faz o processo de importação, basicamente já pode vir com esse número. A gente está fazendo a importação X, a negociação é essa daqui. E eu preciso que seja feita uma antecipação, né, de numerários, determinado fornecedor. Então, assim, quando a gente for na 746 incluir esse título, a gente já pode estar imputando esse número, né, para a gente poder depois informar também na 3010, né, e ter uma base de pesquisa. Às vezes até uma antecipação, ela pode, esse pedido, né, essa compra, ela pode ser dividida, né, eu já tendo pago antecipado, eu vou conseguir depois também pegar essas divisões ali de controles de embarques, né, e de DIs e de notas, vamos dizer assim. Fica um processo bem bacana, bem dinâmico, até para ser utilizado na própria 746, eu mostro mais à frente, e também em outras rotinas de pesquisa. 3019, 3015, 750, aí até na contabilidade também a gente consegue levar isso como histórico, fica um processo bem bacana para a gente ter como histórico ali dos lançamentos ali, até para pesquisa também, né, na prática contábil. Então esse número aqui eu gosto de dar uma frisada nele, porque eu acho ele bastante importante no nosso controle, né, igual eu falei, financeiro aí do processo de importação. Então, assim, aqui eu já mostro já a contabilização, né? Então, assim, feito a antecipação, a gente hoje vai ter as regras de pagamento, a regra básica, né? A gente vai conseguir contabilizar essa antecipação. Aqui eu já até mostro, né, mais ou menos como que é a forma de contabilizar lá no 2130, como que vai subir essa movimentação. Depende muito das contas de cada cliente, tudo, né? Mas é uma regra padrão, uma regra de pagamento de fornecedores ali, né? O fato gerador 3. Então, se fez a antecipação, segue o fluxo normal de pagamento lá via 775, tudo certinho, né? A gente vai conseguir contabilizar. E aqui eu não mostrei o histórico, mas no histórico eu posso estar adicionando a negociação já para me iniciar o controle contábil também, né? Desse adiantamento ou desse fluxo de compra e importação aí, né? E aí seguindo, né, um fluxo lógico aí de processo também, de definições aí, né, de entradas, vamos falar assim, fez a antecipação. O que seria o próximo ponto, então, do cliente dentro do Intor? Aí já é fazer já o uso, né, do módulo 30, que é o que? Ele digitar o pedido, né, fazer todo o controle de despesa ali dentro do sistema, né, e posteriormente fazer a nacionalização da mercadoria. Aí vai uma outra dica também, né? Hoje o módulo 30 ele tem um processo, né, mais simples, onde eu só faço um pedido, né? Eu não utilizo o controle de embarque, depois eu vou lá e faço a nacionalização. Eu não indico os clientes que têm contabilidade também dentro do entorno, né, o módulo 21, utilizar esse processo. Por quê? Porque ele é um processo muito simples e por ser simples, né, a utilização, às vezes os controles que a gente precisa ter, a gente não apura 100%. Pode se fazer também dessa forma e ter um bom controle, mas fica muito difícil, né? Fica muito no usuário. Aí assim, eu indico todos os meus clientes para ser mais eficiente, né, nesse ponto da contabilização, né, utilizar o processo completo do módulo, né, do módulo 30, né, do Intor, que é utilizando o controle de embarque. Quando a gente utiliza o conceito do controle de embarque, eu vou ter como gerenciar, né, o que vai estar chegando para mim lá que eu negociei, as condições de pagamento, todas as despesas envolvidas ali, né, dentro, todos os custos, né, envolvidos dentro do processo, rateios e outras coisas também, né? Então, assim, fica um fluxo mais bacana. E utilizando o controle de embarque, a gente entra num cenário que é a rotina aqui, ó, a rotina 3014.
Então, assim, a rotina 3014, dentro do módulo 30, para quem utiliza o controle de embarque, ela é uma rotina que ela vai ser basicamente ali o coração, né, do processo dele. Por quê? Porque é onde eu vou cadastrar todas as minhas despesas, os meus custos, né? Eu não gosto muito desse conceito de despesa, a gente falando de importação, né? Porque tudo basicamente é custo. Então, assim, todos os meus custos que vão incidir nesse processo já vão estar pré-cadastrados com as suas devidas contas gerenciais. Eu posso até definir já um controle ali também se rateia no custo ou não, qual que é o tipo de despesa, né? Isso é bem importante porque basicamente eu determino na despesa se ela é uma despesa que compõe o valor aduaneiro, se ela é uma despesa que compõe base de CMS, que não compõe. Então, assim, isso é muito importante. E assim, aí a gente entra agora num conceito bem bacana, que é justamente para a gente depois ter um entendimento melhor de como que eu vou fechar isso na contabilidade, né? É, falando aí, já estou passando para a questão da nota. Então, assim, estou fazendo o controle de embarque, tudo certinho, né? Eu vou cadastrar as despesas. Aqui agora eu coloco um ponto, até já pulou um pouco, né, de assunto ali direto, mas é porque assim, é muito importante eu ter esse entendimento. Muitas das vezes a contabilização não fica 100%, porque a gente foca só na nota de importação. Então, o que eu até coloco para a gente, ó, o que compõe a nota de importação? Tudo que compõe a nota de importação, teoricamente, eu vou cadastrar na rotina 3014, todas aquelas despesas, né? Então, assim, as despesas que compõem, os valores que compõem o nosso valor aduaneiro, né? Frete internacional, seguro, capatasia, eu vou cadastrar lá. Algumas outras despesas, como Siscomex, Marinha Mercante, eu também vou cadastrar lá. Né? Então, isso aqui é a composição da nossa nota, né? Então, assim, teoricamente, o valor da nota é o nosso valor aduaneiro, né? Que é basicamente os custos ali de compra da mercadoria, né? Mais seguro, capatasia, vamos dizer assim, frete internacional, mais os impostos, o Siscomex e a Marinha Mercante. Isso compõe a nota, né? De modo geral ali, é a composição da nossa nota de importação. Só que isso não é o custo total da importação. Então, eu coloquei esse processo aqui agora para a gente entender esse cenário, né? Justamente para a gente depois ter uma boa contabilização. Então, a nota de importação, a nacionalização, a tipo N, que é feita hoje dentro do módulo, ela tem parte do custo, né, dos meus produtos. Tem outros custos que não vão estar na nota fiscal. Então, eu vou ter custo de armazenagem, vou ter despacho aduaneiro, né, despachante, eu tenho transporte interno, tem algumas taxas, né, ali para registro de DI, outras também de frete, eu tenho aí carta de crédito e várias outras situações que, teoricamente, não vão compor minha nota. Então, assim, de praxe, né, algumas pessoas já não fazem dessa forma para até não incidir na base CMS, né, mas é mais ou menos nesse contexto. Então, essa é um custo que eu vou ter do meu produto, dos meus produtos que estão sendo importados, porém não vai estar contido na nacionalização. A gente tem esse controle todo hoje dentro da rotina 3014. Então, quando eu vou cadastrar as minhas despesas, eu vou determinar lá se a despesa ela, ela é uma despesa que compõe meu valor aduaneiro, se ela é uma despesa que só compõe que não compõe a base CMS, ou então a despesa fora da nota, né? E aí vai. Então, assim, essa rotina é de extrema importância. E eu até coloquei ela aqui, por quê? Para a gente já entrar, né, na definição ali que eu digo como correta para a gente poder contabilizar o nosso fluxo de importação. Então, assim, quando a gente for cadastrar essas despesas na rotina 3014, eu gosto de passar para meus clientes uma separação. Né? Seria basicamente assim, eu vou ter várias despesas, mas eu preciso separar essas despesas, né, via conta gerencial, classificando elas entre dentro da nota fiscal e fora da nota fiscal. Então, o que quer dizer isso? As despesas que estão dentro da minha nota fiscal, elas vão estar em uma conta gerencial específica, ou várias contas gerenciais, né? Ali específico para cada despesa, vamos dizer assim. E o que for fora da minha vamos dizer assim, né, da minha nota fiscal, mas compõe o meu custo, eu vou ter uma outra conta gerencial. Por que disso? Porque aí depois, lá na 21, 29, na definição das regras, eu vou utilizar disso para poder contabilizar de maneira mais assertiva todo o fluxo de importação. Aí eu vou demonstrar isso para vocês. Caso tenha dúvida também sobre esse contexto, podem perguntar, né, no chat, depois a gente vai responder, tá bom? Isso aqui eu acho que é o ponto mais importante para a gente ter uma boa contabilização da importação. Então,
aqui eu até explico, né? Então, assim, na rotina 3014, né? A gente tem já definido já, né? Os tipos de despesa, como estão aí na tela, né? Impostos, né? O tipo 1, tipo 2, outras despesas, Comex, despesas adicionais que não compõem a base CMS, né? Esse é o foco nosso, que é despesas que compõem o nosso custo e não compõem a base. Aí tem frete, seguro, capatazia, acréscimo e outras coisas, né? E aqui é um exemplo, né? Então, de um cadastro aí, né? Dessas despesas na rotina 3014. Aí posso cadastrar várias e várias despesas de acordo com os meus processos. Então, assim, vai depender de como que são meus processos, se são marítimos, que eu vou ter despesas específicas, se são aéreos, e se é muito ou pouco, né? Porque às vezes pode ser que um tenha uma despesa e outro não. Então, eu posso ter inúmeras despesas cadastradas aqui dentro. O que eu friso, então, é o quê? É a separação das contas, ó. Se a gente verificar aqui, ó, então, teoricamente, ó, as contas que estão compondo a nota fiscal de importação, elas estão já aqui nesse exemplo separadas tudo no mesmo código. Ó. Compra de mercadoria, né, que seria a nossa conta do fornecedor, né, parametrizada lá na 132, para todas as entradas de compra de mercadoria. Então, assim, tudo que compõe a nossa nota fiscal, né, teoricamente, que está ali dentro daquele contexto que a gente viu anteriormente, já estão nessas contas gerenciais, né, na conta 100.001. E o que não compõe, eu já defini contas diferentes. E aí já pegando até um cenário seguinte, está rateando no nosso custo, né? Está fazendo parte do custo ou não, que é o caso ali da conta 300.030, né? Então, assim, essas contas, a conta 1023, né? Outros custos fora da nota, ela faz parte do custo do produto, vai estar rateada nos itens, porém, não está na DI, não está na nota fiscal, né? E a 330 ali, teoricamente, não, nem no custo vai fazer parte, né? Por isso que já é uma conta de despesa ali não rateadas. É um exemplo que eu já quis colocar para vocês aí. Então, assim, seguindo essa parametrização simples, né? A gente, só de contas gerenciais ali, basicamente, né? A gente já vai conseguir, né, ser efetivo, né? Isso é bem importante. Aí na contabilização, né? Principalmente dos fornecedores do processo, isso é muito importante, né? Porque uma das vezes eu tenho vários fornecedores envolvidos dentro daquele processo de importação, só que a nota fiscal só vai ser emitida para um. Então, quando eu contabilizo o fornecedor direto da nota fiscal, eu já tenho um problema financeiro e contábil, né? Porque eu não vou ter a representação de todos os fornecedores do processo. Da forma que eu vou mostrar para vocês, a gente vai conseguir separar isso do custo também efetivo, que é muito importante. Então, o custo que foi apurado ali, né, com a entrada, né, da nacionalização da nota N, eu também vou ter isso refletido na minha contabilidade de forma bem assertiva, seguindo esse exemplo que eu coloquei da 3014. Então, aqui eu já vou mostrar um pouco dos parâmetros contábeis, né? Saiu um pouco do módulo 30. Então a gente entra já direto na rotina 570, nas contas gerenciais. Aí eu já estou focando aqui nas principais contas que a gente mostrou da 3014, né? Então a gente tem que ter lá bem definido o vínculo contábil dessas contas, né? Na conta 100.001 e na conta 100.023, né? Que são a compra de mercadoria nesse exemplo, e outros custos de importação. E aí, quando parametrizar na base de vocês, podem ser outras contas, né? Mas seguindo a lógica, é tranquilo. Então, assim, aí a gente vai ter um vínculo aqui dentro dessas contas, que teoricamente eu só vou utilizar para importação. A gente pode até fazer sem medo, tá bom? Então, aí nesse exemplo, ó, eu coloquei aqui a conta ali, né, compra de mercadoria, ela foi vinculada, a conta 100.001. Eu vinculei ela na conta de importação em andamento, isso aqui é bem bacana a gente falar isso, não no estoque, né, não no estoque. Por quê? Porque na regra contábil eu vou definir já a conta de estoque. Então, assim, como eu vou utilizar também dessa conta para poder contabilizar os fornecedores certinho, a conta 100.001 vai ser a conta de importação em andamento, e a conta 1023 vai ser outros custos fora da nota, né, vai estar vinculada à conta de estoque, tá bom? Isso a gente vai estar vendo daqui a pouco também, vocês vão entender mais por que disso daí. E aí, assim, na hora que a gente for fazer a contabilização agora, eu vou até mostrar aqui mais ou menos um conceito das regras, né? A gente vai passar meio que visual nas regras na 21, 29, regras de entrada, e nas regras também ali dos fatos gerador 9 de lançamento de provisões. Esse fato gerador 9, ele é um fato gerador muito importante para a gente poder contabilizar 100% também as importações, tá bom? A única exceção fiscal que ele contabiliza são as entradas de importação. Então, para a gente contabilizar bem as entradas de importação, a gente vai utilizar dos dois fatos geradores. O fato gerador 1, né, que é o fato gerador fiscal, e o fato gerador 9.
Então, aqui eu estou mostrando um exemplo, né, da regra de compra de mercadoria importada, como que eu defini ela aqui na minha base. Então, aí a rotina 21, 29, só para demonstrar, né? Aqui a parte de dados cadastrais da regra. O filtro, né? Como é regra fiscal, teoricamente a gente tem que usar o filtro de CFOP, né? O mais indicado, não tem outro, né? Mas tem vários filtros que a gente pode estar utilizando aí, né? E aqui a contabilização está mostrando débito e crédito, né? Então, como é uma regra de importação, né? Aqui eu estou fazendo um processo ali de contabilização ali, método permanente, vamos dizer assim, né? Já está lançando já direto na conta do estoque no ativo, já pelo valor líquido, né? A débito, lançando todos os impostos a recuperar, né? ICMS, IPI, PIS, COFINS, né? E a crédito a gente colocou lá a conta de importação em andamento e a conta do ICMS ST, caso tenha, né? A recolher ali algo adicional, se tiver, né? Também. É importante salientar que o módulo contábil ele só traz esses valores se tiver lançado, né, dentro da 3010, né? Então, esse seria um exemplo da nossa regra de compra de mercadoria importada, né, fatiador 1. Agora a gente entra já no conceito ali de lançar, da regra do fatiador 9, lançamento de provisões. Aí é o cabeçalho, né, da regra, mais ou menos para a gente ver a descrição. Filtros. Então, quais são os filtros importantes aqui dessa regra? Teoricamente, essa regra aqui ela é uma regra diferente das outras provisões. Então, eu criei uma regra específica, né, para importação. Então, para ficar específica para importação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que filtrar as contas gerenciais que eu utilizo dentro do processo de importação. Né? Então, teoricamente, a conta 10001 e a conta 100.023, né, que eu utilizo naquele processo. E qualquer outra que eu venha cadastrar na 3014, né, ou dentro da 3010, quando eu fizer o lançamento também, né, que eu posso também vincular a conta lá. Na tipo UI ali, a gente consegue definir conta também direto, fazer lançamento avulso. Então, assim, para fazer um processo bem bacana, todas as contas que envolvem, todas as contas gerenciais que eu vinculo, né, a despesa na 3010 devem estar contidas aqui nessa regra. Então, assim, a gente vai ter outras regras como o fatiador 9, né? Tem que estar não contida nessas outras regras também, tá bom? Então, é só uma explicação básica aqui. E aí a parametrização padrão, né, é conta de despesa a débito, né? E aí que vale salientar a questão dos históricos e dos documentos. Tem vários documentos novos que vocês podem estar utilizando, é o caso aqui da invoice, né? Vai ter proforma, tem histórico que você pode levar número da DI, número de negociação, número da invoice. Então, assim, foi bastante complementado esses históricos do fatiador 9 e do 1 também, justamente visando a importação, né, e a contabilização efetiva. Então, e aí contra fornecedores, né? Também ali o documento, tá o número da invoice. Então, assim, é bacana que você vai poder fazer ali, né, a definição da melhor forma possível para você, né? E já pensando na contabilização depois e na pesquisa também, é muito importante ali na conciliação das contas. E aí, vou para uns exemplos agora, vou mostrar um pouco para vocês como que fica, né, a contabilização pegando essas regras que eu criei. E aí eu fiz eu não entrei aqui no contexto da 3010 demonstrando, né? Ontem a gente teve ali um exemplo. Aqui eu só estou fazendo uma explanação ali de um controle que eu fiz aqui na minha base de teste, né? Então, assim, eu estou fazendo uma importação, né? O total da nota ali é 17.115,24. Esse foi o total, né? Nacionalizado, né? Que está contido em nota fiscal. O valor dos produtos, né? O valor FOB ali foi R$ 8.400, né? 94 centavos, 411,94 centavos. Teve frete, teve IPI, né? Então, aqui eu demonstro todos os impostos. E além do que está contido na nota, que é tudo que está demonstrado aqui, a gente tem R$ 1.000 de custo adicional, que a gente só lançou lá como despesa que não compõe a nota, né? Mas está compondo o custo do produto. Né? Então, teoricamente, o custo ali, né? O valor total, o montante total ali foi em torno de 18 mil. O custo de produto vai ser outro, né? E aqui, só mostrando um exemplo, né? A nota, o espelho lá, a parte inferior da 3010, para a gente visualizar os valores, né? É um exemplo básico. Esse foco aqui a gente já teve anteriormente, por isso que eu não entrei muito na 3010, tá bom, pessoal? Então, agora, como que ficaria a contabilização, então? Né, aí já entra na regra lá no fato gerador 1, né, a regra de compra de mercadoria. Então, aí ele leva lá para a gente ó, o IPI, o ICMS recuperar o COFINS, o estoque, né, já pelo valor líquido, né, lembra que eu falei para vocês? Então, está reduzindo lá o ICMS, o PIS, o COFINS, né, e o IPI. E o crédito na conta de importação em andamento, né, do mesmo total, né, 17.115,28. E aí, lembrando, né, a questão de estoque, histórico, é tudo customizado, é nas regras, para a gente ter o melhor controle.
e o fato gerador 9, como que ele traz para a gente. Então, assim, como esse fato gerador 9 está buscando tudo que está compondo o meu controle de embarque, né, que a gente tem que lançar os financeiros lá, vamos dizer assim, né, ele já não é o mesmo valor, né? Então ele está dando lá o 18.115,28. Então é os 17 da nota, né, mais os 1.000 de custo adicional. E aqui o bacana, ó, que ele já vem distribuído por fornecedor. Isso é muito importante. Então ele pega todo o financeiro do processo de importação, essa regra aí pelo fato gerador 9, e aqui já vai distribuindo em cada fornecedor que participou do processo, que eu lancei na 3010 lá na despesa, né? O valor FOB. Então, assim, todos os fornecedores que eu lancei lá, ele vai trazer aqui. É bem importante porque a 3010 ela é bem flexível, né? Nesse quesito de fornecedor. Dependendo da permissão, você pode mudar até o fornecedor do FOB. Então, se eu estou importando com um fornecedor, mas estou pagando para outro, tem essa flexibilidade do modo. Isso aqui já vai atender, tá bom? Então, se eu vou nacionalizar para um fornecedor, eu vou pagar outro. Essa regra dessa forma já atende também, né? No fornecedor que eu estou pagando efetivo do processo. E o bacana é que com esses históricos novos e documentos, eu vou conseguir ser bem assertivo, tanto com o fato gerador 1 como com o 9, para depois pesquisar isso via 2131, via razão, né? Via 2107, 2115. Então fica fácil depois para me buscar essas informações. Então o fato gerador 9 ele levou para a gente 18.115, né, e 28, enquanto o fato gerador 1 levou 17.115, né, que é o total da nota. Filtrando que a conta de importação em andamento, ó, lá no fato gerador 9, né, na regra 27 ali do financeiro, a gente vê que ele já fecha exatamente com o que está na nota. Então, assim, ele pegou tudo que foi distribuído ali, que está compondo a nota, e já levou para os seus fornecedores. Na regra do fiscal, ele estava acreditando, né, que está debitando. Então, assim, essa conta, ela já vai estar zerada, né? Débito e crédito vai estar batendo ali exato, né? Vamos dizer assim. E o que a gente pode ver mais aqui, ó? Ele distribui para o estoque, né, as outras despesas ali, né, que não estão dentro da nota. Por isso, daquela parametrização que eu fiz lá atrás, na 570, que eu mostrei para vocês. Então, assim, a conta 100.001, que é o que vai ser demonstrado a nossa nota de importação, né, quando a gente faz a nota, ela vai nessa conta 100.001, ela vai estar vinculada à conta de importação em andamento. E a conta de outros custos fora da nota vai estar vinculada à nossa conta de estoque. Por quê? Porque o fato gerador 1 já contabiliza contra o estoque. Então ele vai pegar o que está na nota dentro do custo do produto e vai levar para o estoque. O que for fora da nota, o fato gerador 9 vai contabilizar também no estoque. E aí eu fecho o meu custo total da importação. Quer dizer que se eu for olhar 10,70, 10,09, né, e 21,16, eu vou ter a mesma entrada, o mesmo custo, né? Isso se tiver bem parametrizado lá na 3010, lá na tributação de entrada, né, e os parâmetros de custo contábil, né, do entorno do cliente, né. Então, assim, teoricamente, eu vou ter a mesma visão, o mesmo custo. E então, assim, aí eu já finalizando esse processo, pessoal, de contabilização, né, porque eu fiz mesmo só trazendo uns exemplos, a gente depois pode discutir isso em perguntas, né. Aqui a gente fechou a contabilização, né, da nacionalização. Né? Então, assim, da nota de importação, a gente finalizou esse fluxo aí. Agora a gente entra, então, na parte financeira. Né? A gente fez um adiantamento, eu mostrei primeiro o adiantamento lá atrás, né? Aqui agora eu fiz a nacionalização, gerou todos os contos a pagar. Vamos fazer um encontro de contra agora, né? Do que foi adiantado, né? Para o que foi o que foi nacionalizado, vamos dizer assim, né? Aqui eu estou mostrando um exemplo, né, para a gente entender um pouco da rotina 746 também, né, as possibilidades que a gente tem com ela, e depois eu faço um outro também mostrando a 772 e demonstra a minha contabilização. Então, sim, aqui nesse exemplo que eu acabei de fazer, né, para vocês, a gente tem, a gente fez o adiantamento lá atrás de 8.295. Né, isso dava um total, né, no exemplo lá de $1.522, né, uma taxa de 5,45. Então, assim, o nosso processo todo também foi $1.522, né, só que a nacionalização foi 5,52. Então, teoricamente, eu já paguei todo o meu processo. Quando nacionalizei, eu tive uma outra taxa, né? Acontece bastante, né? Então, paguei 100% antecipado, nacionalizei com outra taxa. A 746, no momento que eu vou fazer a baixa, né, desse adiantamento, né, com o título, eu consigo gerenciar, né, esse processo de variação cambial. Então, algo que fica bem simples ali, né? Aqui, até antes de buscar o título demonstral, eu até mostro que a questão do número de negociação. Se ele bem utilizado, tanto pelo financeiro
quanto pelo processo lá de fazer, né, a 3010, ele é uma pesquisa excelente para a gente poder fazer a baixa. Até para adiantamento de despachante, né? E nesse exemplo aqui, como foi o adiantamento para o fornecedor FOB também. Então, colocando o número de adiantamento de negociação aqui, ele vai buscar para você tanto os adiantamentos que foram lançados com esse número, como as despesas em abertos também nessa negociação. Então, assim, já é algo direto. Eu não vou ter que pesquisar nenhum título lá. Essa antecipação aqui é para essa DI, para esse título. Aqui. Não precisa disso. Já vai vir tudo na tela. Então, assim, basicamente é selecionar e baixar já. Tá bom? Por isso que eu coloquei aqui. Tem esse número como pesquisa. E ele é para os dois, né? Para o adiantamento e depois para os títulos. Então, na 746, vamos seguir, ó. Quando eu seleciono lá pela negociação, ele já traz direto, né, o valor, como eu mostrei, como eu falei lá atrás, né? E aí a gente vai ter essa variável aí dentro do título para a gente preencher a variação cambial, por exemplo, né? Então, assim, a gente antecipou um valor, nacionalizou outro, né? E eu estou colocando aqui justamente essa variação cambial para poder fazer a baixa, né? E liquidar o adiantamento, porque não vai sobrar saldo, né? Só para liquidar esse adiantamento. E aí eu demonstro ali como vai fazer a baixa, né? E aqui é a regra de contabilização de adiantamento. Esse é tá meio só o demonstrativo, né, pessoal? Mas aqui a gente já pode estar dando uma olhada no fato gerador 13, né, que a gente vai criar essa regra de adiantamento hoje. Ali eu já determino, né, a variação cambial. Eu utilizei a mesma conta para poder facilitar a visão, né? Aí pode ser contas diferentes, dependendo da variação, se ela for ativa ou negativa, né? Ou passivo ou ativo, né? Então, assim, a contabilização de adiantamento padrão, eu só adicionei as variáveis que a gente já consegue ter, já tem, né, nas fórmulas da 21, 29 desse faturador 13. E aí vamos mostrar agora a contabilização, né, como que ficou. Aqui, ó, ele já traz ali para a gente, né? Eu mostrei lá como foi o adiantamento lá atrás, como que ele foi pago, né? Então a gente adiantou ali os 8.295, né? E aqui na direita a gente já demonstra como que foi a baixa, né, desse adiantamento, né? E a contabilização da variação cambial. Então, se o nosso fornecedor ele gerou um título no valor de 8.411, né, que é o valor que foi nacionalizado, a gente adiantou 8.295,06 e teve uma variação cambial de R$ 116. Então, eu fecho, né, tanto o meu saldo de adiantamento ao fornecedor, como também quito o FOB, né, do meu fornecedor na contabilidade e ainda contabilizo, né, essa variação cambial também, beleza? Então, é um processo demonstrativo, a contabilização aí vai depender de cada plano, né? Mas é um exemplo para a gente poder entender que a gente pode estar fazendo dentro do módulo, tá bom? E qualquer dúvida também, vocês podem estar fazendo para a gente estar depois discutindo. Então, aqui a gente fechou uma possibilidade financeira aí, né? Que é via 746, né, teoricamente, para quem faz as antecipações de numerário. Eu nem mostrei muito a questão do despachante, mas segue a mesma lógica, né? Então, assim, eu fiz um agendamento para o despachante, eu vou gerar despesa também lá no fornecedor despachante, e depois eu vou fazer o abatimento. E a gente vai contabilizar também pelo mesmo faturador, o 13, né? Normal, tá bom? Agora tem outra possibilidade também, que são as empresas que fazem um processo a prazo ou até mesmo de contrato de câmbio, né, que já é também de uma forma meio que antecipada, mas pode ter também uma variação, né, pode ter ali uma diferença entre a taxa negociada, né, e a taxa nacionalizada. Isso aqui eu estou mostrando um processo lógico. Tem cliente que faz de várias maneiras, tem cliente que já coloca na 3010 essa variação também. Então, assim, eu quis só mostrar um exemplo que a gente pode estar fazendo fora da modal 3010, tá bom? E aí a gente entra no conceito da rotina 772. Uma rotina aí que já tem bastante tempo dentro do Intor, né? Vamos dizer assim. Ela foi criada para a gente poder gerenciar nossos empréstimos, né? Também a questão de contrato de câmbio, né? E aí tem várias funcionalidades. E uma delas é para o processo de importação. Então vamos pensar um cenário que a gente fez o contrato, né, com a taxa já negociada, né? Eu vou digitar esse contrato dentro do sistema, só que eu posso ter uma taxa de nacionalização diferente. Né? Então, assim, o que vai acontecer? Quando eu fiz o contrato, teoricamente, eu já quitei aquele valor, né? Ou vou quitar aquele valor mesmo que foi negociado. Eu vou conseguir também, ao fazer esse contrato de câmbio aqui dentro da 772, gerar variação cambial também, né? Para a gente poder depois fazer as baixas do valor efetivo pago, vamos dizer assim, né? Então, aqui é um exemplo que eu estou mostrando ali meio bem direto, né? Tanto da rotina como da manutenção do contrato de câmbio, né? Onde a gente define a taxa negociada, vamos dizer assim, preenche a numeração de contrato, todas as informações ali para posterior pesquisa.
E também demonstra a rotina 750, só mesmo para a gente entender um pouco, né? Ele já mostra qual que era o valor do título, né, inicial, era 1.411,94. A gente tem lá uma variação de 111, né, e 25, e o líquido ali a pagar, né, já acrescentando esse valor. E como ficaria a contabilização desse fluxo? Né? Na regra de pagamento, a gente tem condições também de adicionar as variações cambiais ali, né? Tanto positiva como negativa. Então, é algo que a gente tem que estar determinando dentro da nossa regra. Então, se a regra contábil do fato gerador 3, ela já é uma regra bem extensa, então a gente pode fazer filtros ali, tem bastante histórico também. Né? E aqui eu já demonstro também como ficaria a contabilização desse fluxo. Né? Ele vai lá e já lança a variação cambial. Eu utilizei a mesma conta, como eu falei, só para dar exemplo mesmo, né? E já baixa o fornecedor o valor exato e o que foi pago no banco também, né, no valor exato que saiu do banco, vamos dizer assim. Então, essa rotina 772, como eu falei agora, né, além do processo aí do contrato de câmbio, que pode ser uma saída, a gente também tem um controle lá de Finimp, a gente também tem um controle também ali de empréstimo nacional. Então, assim, é uma rotina bem extensa mesmo, é bem bacana. Quem não utiliza, né, o conselho está fazendo análise ali, porque ela vai ajudar bastante, né, no controle de contrato, de empréstimo aí pelo financeiro, tá bom? É, E é isso, pessoal. Eu até achei que eu tinha falado, tinha colocado bastante coisa, né? Mas espero que tenha ali sanado as dúvidas de vocês, né? A gente pode estar abrindo aí para perguntas agora. É, Rodrigo, tendo. Oh, pode falar. você quer falar mais alguma observação? Não, não, podemos abrir para as perguntas para diálogo com o Podemos? pessoal. Podemos sim. A primeira pergunta foi do Jonathan, rotina 746, possui o campo para informar a variação cambial. Como funcionaria se essa questão da variação cambial da 746 com a 3010? Então, assim, é bem importante. Lá tem, né? Como eu demonstrei, a gente consegue fazer esse gerenciamento da variação cambial de duas formas, né? Nessa 746. Né? A gente pode trabalhar também o saldo, que fica em aberto lá como variação. Teoricamente isso não tem vínculo nenhum com a 3010. Isso é bem importante. Quando eu falo não tem vínculo nenhum, a variação cambial que eu tratar ali dentro da 746 não faz, teoricamente, não vai fazer impacto nenhum no custo. Isso é muito importante. Dentro da 3010 eu já consigo gerenciar a variação cambial. Mas eu gosto até de frisar isso com os clientes. Para quem trabalha o módulo contábil também dentro do Intor, o que tem uma contabilização efetiva, né? Mesmo que seja fora, a gente tem que ter um entendimento do que eu vou colocar de variação cambial, até na questão da taxa, né? Hoje dentro do módulo 30 lá você consegue gerenciar uma taxa para custo e uma taxa, né, para o fiscal, vamos dizer assim. Eu não aconselho muito utilizar esse cenário, porque dá uma disparidade muito grande entre a nacionalização e o custo efetivo, e isso impacta muito na contabilidade. Então, assim, utilizando a 746, voltando, né, à pergunta de ontem, ela não vai ter impacto no custo do produto, né? Vai ser processo financeiro, tá bom? Ok. Próxima pergunta, o pessoal está perguntando se vai estar disponível no YouTube. Vai estar sim. Dentro Vai. de 5 dias, a gente vamos disponibilizar no Todd Soluções a gravação. A próxima é, na minha empresa, trabalhamos em 2 segmentos. Precisamos dividir os lançamentos em geral entre essas duas empresas. Eu consigo gerar relatórios gerenciais e contábeis separados essas duas empresas? Consegue sim. Assim, tanto a 3010 como o financeiro, né, e essas análises de lançamento, a gente consegue trabalhar aí o filtro de filial sem problema nenhum, utilizando negociação ou não, então você vai conseguir separar sim. Né, e também na contabilidade, porque tudo é contabilizado por filial. Né, e mesmo que estejam no mesmo grupo, você vai conseguir separar também ali, caso precise. Ok. Olá, meu nome é Valéria, da empresa ABC. Eu gostaria de saber se somente posso criar a regra contábil para contabilizar integrando se os processos de implantação for por controle de embarque. Não, você pode repetir? Gostaria de saber se somente posso criar a regra contábil para contabilizar integrando-se
o processo de importação for por controle de embarque. Não, não. Assim, eu mostro aquilo ali, né? A questão do controle de embarque, até frisei ali no nosso no, 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 no- no PPTzinho que a gente utilizou aqui, porque é algo que eu coloco como boa prática para os meus clientes. O controle de embarque, né? Aí hoje eu não utilizo o controle de embarque. Eu posso ter uma contabilização efetiva, né? Seguindo esse exemplo aí, posso. Só que vai depender muito de quem está lançando as despesas, a separação de conta, né? E ser efetivo lá no pedido, tudo isso, né? Na hora de fazer a nacionalização. Então, assim, dá para se fazer sem controle de embarque? Dá. Eu gosto de trabalhar no controle de embarque e passar para meus clientes, por quê? Porque eu acho que o controle do custo ali do processo, ele é mais fácil, né? Por quê? Porque já está pré-determinado na rotina 3014 e tudo, né? Então, assim, teoricamente o usuário vai ter que ver só o nome, incluir a despesa e valor, fica mais simples, né? Então, assim, e já pode ser feito de forma antecipada. O bacana de utilizar o controle de embarque é isso, porque a gente pode iniciar o processo dentro do módulo 30 é, quando iniciar a negociação com o fornecedor. Não precisa esperar a DI, né, tudo aquilo lá tá em mão, tudo confirmado, para começar a fazer. Então, posso começar bem antes, todo o fluxo de importação dentro do sistema ali, e ir lançando aos poucos, até a mercadoria chegar, registrar DI e tudo mais, né, e eu finalizar o fluxo. Tá bom? Ok. Essa aqui eu acho que era naquele momento que você estava falando de variação cambial. Ela perguntou assim: nesse caso, foi passiva e quando foi ativa? Como fazemos? Eu acho que era naquele momento que você estava demonstrando lá as variações, sabe? Isso, não, mas assim, ó, isso é bem importante, beleza. Na 746, o campo de variação, a questão para determinar se é ativa ou passiva, ela vai seguir com a questão do sinal, né, de teoricamente menos ou sem sinal, né, que vai ser positivo. Então, assim, é um campo livre para você estar trabalhando, tá bom? Dependendo do fluxo que tiver acontecido. É o mesmo caso na hora que você estiver fazendo o contrato de câmbio, né? Vai depender da taxa, né? E a gente tem que prever ambas, né, nas nossas regras contábeis, na variação ativa como passiva. Beleza. E onde coloca a informação de variação cambial ativa, pois só foi mostrado a passiva? É o mesmo campo que eu acabei de explicar. Então, vai depender, né, do processo, mas ali é porque eu lancei, eu quis demonstrar para vocês na 746 aqui lá, mas a gente pode colocar outro, né? Então, assim, é só um campo onde você pode estar colocando valor positivo ou negativo. Certo. Tem algum relatório onde eu possa controlar as notas emitidas tipo N e tipo I ou L? Acho que é I, né? Tem sim, tem a 3015, tem a 3019, tem mais alguns outros dois relatórios do modo 30 que você vai conseguir controlar as suas notas ali, né? Todas as notas de importação. Todo o fluxo, nota N, I, F e P, né? Todas elas você vai conseguir colocar. Se eu não me engano, até complementar, se tiver, né? Não sei. Vai ter lá também. Não conheço a rotina 772. Por que incluir o contrato de câmbio? Não efetua a baixa diretamente na 750? Pode ser feito. Ali é porque eu quis demonstrar a possibilidade, né, de digitar o contrato, né? Mas, eu quero ir direto lá no título e colocar a variação cambial lá direto. Pode ser o caso. Pode ser o caso também. E você vai conseguir contabilizar também. Então, hoje você vai conseguir gerenciar isso direto via 750, depois fazer a baixa. Ou você pode fazer o contrato se tiver, né? Então, se eu quis demonstrar a 772, porque é uma rotina que ela é pouco difundida, né? Então, e ela tem uma amplitude muito grande. Não só essa questão do controle de importação do contrato, né, e do FINIMP, mas vai ter também de empréstimo, né? Hoje, teoricamente, seria uma boa prática, né? Lançar um empréstimo por ela e não naquele outro conceito ali, que eu quando digo assim, boa prática, que é o que eu digo para meus clientes ali, né? Que tem um melhor controle. E não aquele conceito de criar banco, né? Criar aquele conceito um pouco antigo que a gente tinha no Mentor, onde eu crio o banco, falo que ele é um banco de empréstimo, mútuo ali, né? E vou fazer um lançamento positivo e negativo. Então, assim, fazendo via rotina 772 o empréstimo, até fugindo um pouco do nosso assunto aqui, você consegue gerenciar parcela, né, e juros também, né, por parcela. Então fica um processo bem bacana, tá bom? E aí essa questão da 772 foi mais ou menos para isso. Beleza. Rodrigo, quando eu tenho um processo onde eu tenho como uma forma de pagamento 30, 60 e 90, como eu amarro essas condições na rotina 3010? Ah, beleza.
Na 3010, lá tem, vamos falar assim, você vai conseguir determinar a condição de pagamento. Ele vai pegar todos os seus parcelamentos cadastrados no sistema e tem um campo até informativo para você colocar os percentuais lá, né? Nesse caso seria 100% a prazo, 30, 60, 90, né? Vamos dizer assim. Você vai conseguir gerenciar isso dentro da 3010 no controle de embarque, na hora que você for fazer o FOB ali. Tá bom? Boa tarde. A nota fiscal gera uma despesa para o fornecedor estrangeiro, mas nesse caso tem frete, por exemplo, que é de outro fornecedor nacional. Como a contabilidade separa isso, pois temos adiantamento para 2 fornecedores? Então, assim, esse cenário a gente pode utilizar, como eu falei agora, né, do conceito do número de negociação, né? Então, assim, eu vou ter adiantamento para 2 fornecedores diferentes, beleza? E utilizando a mesma negociação, eu vou conseguir depois filtrar e visualizar isso, né, na contabilidade normal. Fazendo igual eu mostrei agora também, utilizando esse conceito de importação em andamento, eu vou conseguir ter a distribuição por fornecedor também na contabilidade. E quando você fizer o encontro de conta, né? Porque teoricamente o que a gente adiantar, o fornecedor que eu adiantei, na 3010, ele tem que ser utilizado para gerar contas a pagar. Depois eu vou conseguir fazer o encontro de conta e contabilizar também. Então, assim, o que eu indico nesse cenário, eu tenho 2 adiantamentos, eu tenho para o frete e eu tenho para o valor FOB. E às vezes eu tenho até ter um terceiro que pode despachante também pagar as despesas ali do fluxo também do importação. Então, assim, tem 3 adiantamentos. Posso fazer os 3, cada um para o seu devido fornecedor, colocando o mesmo número de negociação. E a gente vai contabilizar isso normal, pela regra de pagamentos, né, adiantamento bonitinho. Quando fizer o processo de importação, vai lançar suas despesas para cada fornecedor também, e você vai conseguir contabilizar todo esse fluxo, igual eu demonstrei para vocês. Quando a gente fala do fato gerador 9 lá para importação, é justamente a distribuição por fornecedor que for utilizado no controle de embarque. Então, se eu posso utilizar N fornecedores lá, que você vai contabilizar todos os créditos certinho, por fornecedor. Beleza? Oi? Rodrigo? Oi. Rodrigo, o número da negociação consegue ser inserido no histórico da contabilidade em relação à entrada da nota fiscal? Você pode repetir? O número da negociação consegue ser inserido no histórico da contabilidade em relação à nota fiscal, Co- em relação à Consegue, entrada da consegue, consegue sim. Se ele informado na 3010, ele vai estar vinculado em tudo. E a gente, no nosso fato gerador 1, a gente tem essa variável. No 9 também. Então você vai conseguir levar para o seu histórico. beleza. Será disponibilizada a apresentação? Sim, no canal do YouTube TOTUS Soluções. Deixa eu ver aqui outra. Mas, mas o importante de considerar a variação cambial na 3010 é porque a formação de preço vai ficar mais assertiva, uma vez que o custo vai estar contemplado a variação do pagamento ao fornecedor, mais o desembaraço. Concorda? Em partes aí, né? Que igual eu acabei de falar agora. É, eu tendo essa variação cambial dentro do processo de importação, é, vai descaracterizar, né, a despesa que eu tenho ali vinculada ao processo, né, e o pagamento efetivo. Isso já vai para o custo direto, né, e eu não vou ter a conta de variação depois na contabilidade. Até dá para fazer ali, mas eu só consigo fazer isso via 2120. Então é algo que é subjetivo. Igual eu falei, hoje o módulo 30, ele tem bastante situações ali que a gente pode estar utilizando. Uma delas é as 2 taxas, né? Eu posso ter uma taxa para custo e eu posso ter uma taxa de fiscal. Eu não aconselho muito os meus clientes que querem ter uma contabilização efetiva a fazer isso, né? E eu também posso ter uma variação cambial lançada já no momento da despesa, ali, já fazer a diferenciação também. Aí depende muito. Eu não gosto muito desse cenário, mas eu entendo essa questão. Eu quero ter meu custo exatamente o que eu paguei, né? Aí a gente pode estar utilizando esse conceito, mas o processo contábil disso ele vai ser um pouquinho mais complicado. Aí aqui eu não demonstrei nesse exemplo porque entraria um pouco de 2120 também.
Aí, assim, Certo. até falando, a 21-20, pessoal, é uma regra que ela é uma rotina que a gente faz regras mais específicas, né, para cada cliente. Então, assim, dependendo do que eu utilizar na 3010, ali, né, das possibilidades, né, de trabalhar duas taxas, né, no lançamento da despesa, ou de trabalhar uma taxa fiscal e uma taxa de custo, né, ali no início do cadastro do pedido de importação, vai implicar em utilizar a rotina 21-20 para a gente ter uma contabilização bem certeira. Eu não vejo como fazer isso via 21-29, tá bom? Mas aí depende de cliente para cliente. Quando eu falo Certo. assim, quando eu falo depende de cliente para cliente, eu aconselho fazer o seguinte: segue o que está na DI 100%. Por quê? Porque teoricamente a DI já é um documento já, né, federal, eu tenho que embasar a minha nota nele, então assim, teoricamente o meu custo vai ser o espelho dessa nota, que é onde que a mercadoria virou um ativo do país, né? E aí eu tenho um processo mais uniforme. Claro que a variação impacta muito no custo, por isso que é bem subjetivo isso daí, tá bom? Mas vai do controle que a empresa quer ter. Ok. As duas últimas, Rodrigo. Usando a 772, consegue integrar o módulo contábil? Consegue 100%. Dá pra gente É, integrar, sim, algumas coisas da 772 lá. beleza. Como fica a contabilização das notas de despachante que tem a retenção federal? E fica correto no financeiro essa retenção? Em tese é para ficar assim, assim, se o despachante, né, quando a gente for lançar ele, a gente souber que ele vier retenção, teoricamente a gente nem cadastra ele na rotina 3010, na 3014, desculpa, né, e na 3010 como despesa. A gente vai lançar essa nota de fiscal de serviço na tipo I, né, porque lá você vai conseguir colocar tipo S lá, o nota de serviço e fazer todas as retenções. Então, assim, teoricamente vai seguir quase o mesmo fluxo que a gente colocou aqui agora. Vai fazer parte do custo do produto também, e você vai contabilizar pelo faturador 9 também, tudo isso bonitinho. Tá bom? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. O despachante ele manda nota de serviço, né? Aí você pode ter a escolha se lança essa nota fiscal como despesa direto ali na 3010, ali dentro das despesas, ou se lança depois, né, no processo específico. Se tiver retenção federal, é melhor lançar na tipo I, justamente para fazer a quebra lá, né, do valor líquido, né, do a pagar para o fornecedor. Aí é mais indicado fazer nessa opção da tipo I. Mas, de qualquer forma, vai contabilizar 100%, tá bom? Vai contabilizar 100% do fluxo. Eu acho que tem uma comparação aqui dessa pergunta. Em qual rotina lança o tipo I? Tipo I fica na 3010, né? Ela a tipo I, ela não é um documento fiscal, né? Ela é um controle do INTOR, seria a finalização do processo do fluxo de importação. Então, assim, hoje a gente tem lá os tipos de nota, né? De importação que a gente pode fazer dentro do módulo. Tem a nota tipo N, que é a nossa nacionalização, né? Então, assim, para os clientes que nacionalizam, né, a mercadoria, né, dentro do INTOR, é bacana falar isso porque tem muito cliente que utiliza trade, né? E a trade já emite a nota. Então, assim, para quem nacionaliza dentro do INTOR, essa tipo N vai gerar o DANF, então já vai aparecer na 1452 lá para você imprimir o DANF, né? Ou você vai colocar não e inserir a nota da trade, né? Tem a nota tipo F, que é uma nota onde eu quebro essa tipo N, né? Teoricamente para poder buscar a mercadoria no porto. Então, se eu vou lá, eu vou ter 3 caminhões, 3 containers, né? Então, se eu vou lá e faço uma nota para cada container, vamos dizer assim. Tem a nota P, né, que é uma nota complementar, se eu não me engano, e tem a nota tipo I, que é a final. Então, assim, quando vamos supor, eu fiz a nota N, fiz duas notas F, que seria para buscar essa mercadoria. Quando chegar na empresa, quer finalizar o processo, aí você vai fazer a nota tipo I, né? Uma para cada nota tipo F. Se não tiver nota de transporte, já faz uma nota N, né? Quando chegar a mercadoria, faz só uma nota tipo I. O bacana é que a nota tipo I, você não digita nada, tá, pessoal? É só pegar e finalizar. Então, assim, já pega do que tá pronto lá, é só confirmar, entendeu? Ok, Rodrigo. Muito obrigada, viu? Ótima apresentação, parabéns. Obrigada, Daniela, pelo auxílio. Agradeço a participação de todos. Lembrando que a gravação vai estar disponibilizada dentro de 5 dias no canal do YouTube Toto Soluções. Se vocês não estiver achando, né, as nossas gravações das nossas webinars, poderão entrar em contato no 3003-2111, colocar a opção 3 e falar com uma das nossas agentes CS, tá bom?
Agradeço a todos a participação. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Daniela. Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Obrigada, gente.